Boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, pela Web Rádio Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema Impositivos de Renovação. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Muito bem. Nosso boa noite especial aos nossos ouvintes. Boa noite, Regina. Boa noite, Martinha. Estamos dando início ao programa hoje com uma característica sonora bem diferenciada, não é isso? Paulo, nós estamos em algumas situações aqui sendo corrigidas, mas o programa está no ar, com certeza. Uma boa noite, meus amigos, ouvintes de todos os cantos deste planeta maravilhoso. Sejam bem-vindos a esse programa de luz. Boa noite, Regina. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Martinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes entre os dois mundos. Mesmo com alguns problemas técnicos, estamos no ar e continuaremos no ar. Tentamos sanar há pouco aqui nosso problema da nossa mesa de som. Não foi possível, estamos sem o fundo musical nesta noite. Então vamos fazer com que nossas vozes soem como música. A criatividade entrou em ação mais uma vez aqui. Mais uma vez. Pois é, nós, como de praxe, fazemos sempre, vamos fazer hoje também, passamos então com a nossa prece de abertura. Regina? Abençoa e auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Bezerra de Menezes. Pois então, Martinha, foi abençoada, porque ela escolheu a dedo essa prece, né? Muito bonita. Muito bonita mesmo, Paulo. Mas vamos lá então, dando início ao programa. A Regina poderia nos explicar, Martinha, a respeito do próprio tema da noite, né? Impositivos e renovação, né? Os sinônimos dessas palavras, Regina. Então, vamos explicar os sinônimos do tema. Impositivos, o mesmo que dominadores, indispensáveis, necessários, obrigatórios, que se consegue impor, capaz de impor. Renovação, ação ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor. Renovação é sinônimo de reestruturação, reforma, regeneração. Reforma. Estamos falando de reforma íntima, não é, Martinha? Estamos, Paulo. Vamos trazer vários assuntos bacanas essa noite. Isso. Né? Renovação que se impõe. Impositivos de renovação, não é isso? Com trabalho. Então, vamos lá explicando à luz da doutrina espírita o significado de um ensinamento de Jesus que eu tenho aqui em mãos. Abre aspas. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, nem se deita vinho novo em odres velhos. Mateus 9, 16 e 17.
O significado literal dessa imagem elaborada por Jesus é de fácil compreensão. É trabalho inglório remendar roupa velha, desgastada pelo tempo de uso, com remendo novo. Tal tentativa ampliará o rasgão ou a ruptura. Essa mensagem evangélica reflete profundas advertências para todos que querem afastar-se dos comportamentos infelizes e pretendem operar no bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. Neste sentido, o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer um rompimento com os antigos padrões comportamentais assimilados por nós ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados pelos símbolos, a veste velha e os odres velhos. Ou seja, não adianta a gente querer meio que passar por cima, né? Tem que se livrar daquela roupa velha e vestir uma roupa nova. Não é? Os remendos não vão ficar bem. Haverá o tempo em que vão se romper novamente, não é isso? Isso aí. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sob novas bases. É ilusão querer colocar remendo nas nossas imperfeições, maquiando-as, ainda que existam predisposições favoráveis. Quem age assim falseia a verdade e se colocará cedo ou tarde numa posição constrangedora, quando no momento de descontrole os maus comportamentos surgem à superfície da personalidade. Faz-se, pois, necessário que se associe à vontade de mudança uma ação, o ato, né? A ação persistente, Martinha. Antes de falarmos sobre essa linda mensagem, essa tua fala tão esclarecedora, Regina, o Cristo veio e nos disse: já é hora de seguir. Indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo agoniava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Então disse: confiem e vão. Nós podemos perceber no início do nosso trabalho que essas providências do remendo velho são parciais quando nós queremos fazer esse tipo de ajuste na nossa vida, né, Regina? Porque aqui a mensagem fala da nossa personalidade. Que esses resultados que nós queremos através desta manipulação da nossa vida, não admitindo as situações erradas, contrárias às leis divinas, nós acabamos sempre entrando num processo de frustração, de desilusão, e que acaba dia mais, dia menos, nós acabamos atraindo sofrimento. Aí nós, então, indivíduos nesse processo aí de trabalho, de regeneração, como tu falou, nós acabamos percebendo aí na nossa frente a realidade, a nossa própria realidade. E também o Cristo disse que ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, como nós falamos, e nem se deita vinho novo em odres velhos. É uma recomendação bem simples, de que toda costura que se faz num tecido também já batido, desgastados, né? Exato, assim como a produção dos vinhos, não tem um processo de renovação. Então é essa renovação espiritual, esse processo de renovação espiritual que a mensagem vem falar para nós nesta noite. Algo como abandonar definitivamente as velhas atitudes e voltar os olhos para atitudes corrigidas. Né? Isso, renovadas. Já existe um ditado que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. É verdade. Pois é, né, gente? Importante refletirmos sobre essa mensagem do Mestre Jesus, porque há indivíduos que se prendem à rotina, aos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo ou por orgulho. Iguais odres velhos que não suportam o vinho novo. Tais pessoas são inacessíveis às ideias novas.
Com pessoas dessa categoria, o trabalhador da boa vontade, do evangelho e do espiritismo nada tem a fazer. Não são só pessoas inacessíveis, às vezes até por ignorância, né? Mas são aquelas que, não sendo ignorantes, elas rejeitam, né? Elas preferem continuar naquela situação. Exatamente. A renovação não é o comodismo, isso aí. O comodismo, É deixá-las, então, entregue aos cuidados do Pai Celestial, que por meio das reencarnações em ambientes diversos, lhes modificará a atitude mental, transformando-as em odres novos, aptos a receberem o generoso vinho novo das ideias novas de progresso. Quem deseja implementar mudanças de comportamento deve estar consciente de que essa transformação começa dentro da gente, dentro de você, sobre novas bases. Tá certo. Eu tô com um probleminha aqui nas cordas vocais. Se por acaso falhar, Regina vai me seguindo e retorna o texto, tá? Não vamos deixar os ouvintes aí pendurados. Pois é, nós precisamos então cada vez mais da educação do espírito, porque nós percebemos a sua importância como base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Importante falarmos aqui um pouquinho mais sobre o simbolismo do vinho citado por Jesus, que estamos trazendo e traremos aqui ao longo do programa. Primeiro, porque o vinho foi amplamente trabalhado por Jesus em suas mensagens. Nesta passagem especial, a produção do vinho de forma correta indica na mensagem um simbolismo que pode ser assim esclarecido. A maceração da uva é necessária para que surja o substrato ou a essência do vinho. Da mesma forma, é preciso que o espírito se entregue a um certo tipo de maceração das provas existenciais através dos inevitáveis sacrifícios, a fim de que surja a essência do homem de bem, liberto das imperfeições, ou seja, sem trabalho, sem alguma labuta, sem algum, digamos assim, entre aspas, um sofrimento do bem, para mudarmos as atitudes, né? A nossa essência, como a essência do vinho, não vai sair boa. Pode azedar. Nessa direção, a aceitação do Evangelho de Jesus representa a veste nova e o vinho novo, livre de impurezas. Renove-se agora, pois ninguém aproveita o remendo novo em pano velho. Desfaça-se do imprestável e inútil. Esqueça os enganos que lhe assaltaram e afasta as aflições e angústias que somente produzem quedas. É isso aí, Regina. Paulo, se nós pensarmos que nós queremos implementar mudanças de comportamento nas nossas vidas, nós precisamos priorizar a própria melhoria espiritual. E para isso nós então temos que estar conscientes da transformação, da renovação, tudo aquilo que nós falamos ali no início. Nós precisamos correr e buscar novas bases. Porque muitas vezes, o Paulo falou que às vezes a pessoa está com preguiça, né? Nós falamos que ela pode estar acomodada. Ambos, pode ser, e outras tantas. Mas à medida que nós vamos mudando e vamos nos descobrindo que através da melhoria espiritual, nós começamos a ver o mundo de forma diferente, nós acabamos nos educando e nos reformando. E tudo tem um impacto diferente e um olhar diferente na nossa vida. Então, os impositivos de renovação que nós estamos falando é esse ensinamento espírita, então, que a doutrina espírita oferece como uma chave de entendimento, que é a mensagem cristã, né? Tem a pureza de sentimento, ela é original, né? Ela esclarece todos nós, criaturas, entre os dois mundos. E aí, todas as consequências, todos os atos impensados nossos acabam sendo corrigidos quando permitimos que a mudança venha. Porque a mudança, como tu disse, ela é de dentro para fora. Mas à medida que eu começo a fazer estas mudanças,
que eu começo então a me perceber que eu sou um espírito em evolução e eu sou consciente, né, das mudanças, e eu tenho essa aceitação, o meio se torna diferente. Não é que ele mudou, eu é que mudei. Correto. Martinha. A aceitação do Evangelho de Jesus sem dogmas, sem interpretação literal, representa o vinho novo, como você está dizendo aí, livre de impurezas, que é colocado em odres novos, não contaminados. É a proposta do Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo. Bom, essa mentalidade assim formada poderá então, e só então, resistir aos choques e seduções do mundo, e onde quer que no mundo lhe seja dado irradiar influências, estas serão benéficas por observarem princípios e não pessoas, ideias e não interesses efêmeros, visando não somente uma família, uma classe, uma sociedade, um povo, mas toda a humanidade, no que esta tem de mais grandioso, e não se mede por um ciclo de gerações, mas de eternidade. As experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades de convivência em sociedade e de a nossa autorrealização, né? Algum comentário, Martinha? Eu pensei, enquanto a Regina falava, como é importante nós estarmos atentos a essas influências, porque o resistir a esses embates de sedução, estamos falando em melhorarmos as nossas vidas, nós como pessoas, através dessa renovação, mas aí ao mesmo tempo nós temos as seduções do mundo, né, Paulo? Exatamente. E aí de repente uma pessoa que vem te diz algo pode ser uma influência, mas aí os princípios desta pessoa então que está me influenciando, ao mesmo tempo ideias e não interesses efêmeros. Então esse saber discernir para não cair nas ciladas, que muitas vezes parece que tu está fazendo uma escolha bacana, nobre, e de repente tu percebe, não tinha nada a ver com o meu pensamento inicial, mas eu acabei indo, seduzido, e foi ficando fácil, e a minha mudança ficou para trás. Ficou lá atrás. Porque aí eu entrei no comodismo, né? Então, agora a mudança dói, tu disse ali, né? Não é para doer, não é uma coisa que seja pesada, difícil. Mas se nós pensarmos bem, toda mudança requer esforço. Até porque o homem é produto do meio, né, Martinha? E justamente o meio, muitas vezes, como você está dizendo, ele coopta, ele traz a pessoa para uma atitude que ele nem bem pensou a respeito, ele simplesmente se deixa levar, né? As circunstâncias, as facilidades, etc. Né? Pois bem, aí no Livro dos Espíritos, na questão 917, o Kardec nos diz que a educação, se convenientemente entendida, é a chave do progresso moral, a educação, né? Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação, ou seja, a gente tem que estar plenamente atentos, como você estava dizendo, atentos, né? Porque a vida em sociedade, a vida material, os chamamentos que atraem a atenção e passam a ser de alguma forma uma necessidade social, acaba nos atraindo. Nós seguimos a maré. Em outras palavras, é quase como o efeito manada, né? A sociedade vai naquela direção, os modismos, os chamamentos da hora, do momento, atraem, né, toda uma grande massa, né, de pessoas. E você, sem se dar conta, embarca. Vai nisso, né? Paulo, também outra situação, voltando um pouquinho ali na questão dos princípios e pessoas, então nós acabamos confundindo princípios com as pessoas. Exato. E quando nós fazemos essa escolha dessa educação aqui conveniente, como disse o Kardec, né, sendo esse progresso moral, o meio nos cobra.
por menor que seja, porque quando nós falamos desses impositivos de renovação, nós estamos falando aqui nessa educação de sentimentos. E essas mudanças vão fazendo com que nós acabemos nos tornando, muitas vezes, o chatinho da turma, ou não vou mais falar, não quero mais convidar, porque as conversas giram em torno de coisas que, às vezes, até, só quer falar de livros, só quer falar da doutrina espírita, ou às vezes também taxam de muito moralista, muito certinho, e não, nada disso. Nós estamos todos num barco, numa caminhada de aprendizagem e de evolução. Não existe alguém melhor ou alguém moralmente aqui evoluído para poder levantar esta bandeira. Mas quando se tenta fazer algumas melhorias internas... Chama atenção, né, Martinha? E a rejeição daqueles que querem continuar... Tem essa rejeição. Tem, sim. Sim, amigos. Olha só o que a Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, nos diz no livro Vida Feliz. Mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Que linda mensagem da Joana, né? É isso aí mesmo, né? Nós precisamos mergulhar a nossa mente nesse estudo que renova e que amplia para nos libertarmos dessa ignorância que as criaturas sem discernimento têm. E nós somos estas criaturas, buscando esse discernimento ainda. Muito a trabalhar. E o estudo e o trabalho. Nós sempre falamos aqui no nosso programa que o trabalho sem esforço ou trabalho sem boa vontade não opera milagre, não faz nada. E aí, meus amigos, os 4 pilares da educação, que foi um relatório da Unesco, da Comissão Internacional, falando sobre esses pilares, então, que são aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Trazemos algo, então, para ver que a doutrina espírita, ela é ampla, ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então, trazemos aqui nesse relatório da Unesco dizer que aprender a aprender, ele indica o interesse, a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. Então, aprender a aprender é algo que exige atenção, dedicação, esforço, boa vontade. Depois nós temos aprender a conviver. É aquele que traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Aonde que nós lemos isso? Nas obras da codificação, que nós precisamos aprender a conviver. Isso também é um positivo de renovação. Sim, o microfone aqui se remete à humildade, não é isso? A fraternidade, a deixar de lado as vaidades, o egoísmo, né? Tudo isso, toda essa gama de boas atitudes trazidas pelo Evangelho podem ser contidas neste aprender a conviver. As boas regras de convivência, né? Me colocar no lugar do outro, estarmos na mesma caminhada. Estamos no mesmo planeta, né, Paulo? Então, estamos no mesmo planeta. Por acaso. Também temos ali o aprender a fazer, mostrar a coragem de executar, de correr riscos, de errar menos, mesmo na busca de acertar. Aqui nesse programa hoje nós estamos fazendo, né? Aprendendo a fazer diferente, né? Sem nossos equipamentos de apoio aqui por trás. Regina ali com uma música de fundo, né? Que esperamos que esteja bem... Ao agrado dos nossos ouvintes também, né? O aprender a fazer, quando tu fala do nosso exemplo hoje aqui no nosso programa, também traz uma outra reflexão. A criatividade na nossa vida diária. O driblar com alegria. O driblar com bom ânimo. Que o Cristo também sempre falou do bom ânimo. E depois nós temos o aprender a ser.
que talvez seja o mais importante por explicar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Aprender a ser, então, tudo que tu falaste, a ser humilde, a ser solidário, a ser fraterno, a ser bondoso, a ser caridoso, a ter audição, a ter uma visão. Ouvir os outros. Aprender a ser paciente. Inclusive a nossa colega aqui do Centrinho, né, a Rosane, tem uma frase que eventualmente ela fala nos encontros, né, que é: prefiro ser feliz que ter razão. Eu adoro essa frase. Ou prefiro ter paz de espírito, né? Uma coisa um pouco mais ampliada e abrangente. Ótimo. Paz no sentido literal, né? Do ser, da existência, do estar aqui, de estar convivendo. Adorei essa. Sem intrigas, embora a gente sejamos seres que estão o tempo todo fazendo comparações. Ela é mais bonita, ela é mais rica, eu sou mais poderoso. As comparações são inevitáveis, né? Mas a gente tem que se livrar, né, dessa ideia, porque essa ideia de comparação traz exatamente um ponto muito ruim, negativo, que é: eu sou mais que o outro, ou o que dói, eu sou menos que o outro. Ou seja, as comparações estão sempre nos atribulando a vida, né? Então, por isso que eu digo, eu prefiro ter paz do que ter razão. Ter razão. Não é isso? Aí tu dispensa as contendas, que não trazem nada de produtivo nem de frutífero, nada de bom para as nossas vidas. Eu gostei da tua inovação da frase da Rosane. Eu já usava da Rosane, agora vou usar a tua, Paulo. Ou ela vai ficar meio enciumada, ou não. Talvez ela já tenha feito essa reforma íntima. Bom, meus amigos, pegando aqui o gancho da Martinha, né, sobre aprender a aprender, o aprender requer apreender. Isso é interessante. Apreender, né? Joana de Ângeles vem nos oferecer outra bela reflexão do livro Refletindo a Alma, onde ela diz que é principalmente através do processo de autoanálise que iremos ao encontro de nossa verdadeira personalidade, procurando, através do processo de autoobservação, examinar nosso comportamento interior diante de nossas experiências diárias. Devemos nos perguntar: como agimos e por que reagimos desta ou daquela forma, procurando sempre identificar o nosso lado oculto, que normalmente fazemos questão de esconder, até mesmo de nós próprios. Um dos maiores desafios no processo do autoconhecimento é o encontro com a nossa sombra. Aquela parte negada e desconhecida da nossa personalidade, jogada assim por baixo do tapete, né? Não queremos enxergar aquilo que precisamos aceitar e modificar. Pois é, essa frase aí do aprender e apreender é muito interessante. Não me ocorre, assim, de forma muito prática agora, neste momento, qual exemplo a gente poderia dar. Eu citaria, por exemplo, hoje eu estive aqui me debatendo com um problema, queria fazer um cálculo, e eu lembrei que esse cálculo seria possível com o Teorema de Pitágoras. Foi algo que eu aprendi no ginásio, nos meus tempos de ginásio, mas possivelmente não tenha sido algo que eu tenha apreendido, porque quando você apreende, isso passa a fazer parte de você, né? Então, atitudes na vida em que você tropeçou, naquele momento, se você se corrige, você apreende a experiência. E naquele ponto você nunca mais volta a tropeçar, porque aquele aprendizado ele foi introjetado, ele está em você, ele faz parte de você. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, da doutora, ela é psicóloga e parapsicóloga, a doutora Anete Guimarães, onde ela faz uma citação sobre isso. Tudo aquilo que nós apreendemos se torna nosso. Nunca mais ninguém tira da gente, do nosso espírito. Nós podemos ir e vir tantas reencarnações, encarnações, mas aquilo que nós apreendemos é nosso.
Quando a gente então descobre essa técnica de apreender, nós acabamos então essas coisinhas pequeninas, porque a renovação é pequena e muito vagarosa, porque nós somos assim espíritos lentos de caminhada e de entendimento, porque já faz muito tempo que o Cristo veio trazer a doutrina de amor para os nossos corações, e se nós falarmos em algum das virtudes que nós temos que trabalhar, nós percebemos que algumas nós já alcançamos, outras nós todo dia oscilamos, e aí nós acabamos percebendo que a renovação de cada um de nós, ela pode ser conquistada de pouquinho a pouquinho, e como a Regina falou, o que nós adquirirmos e que ficar introjetado, e o Paulo falou, será nosso para sempre. É isso aí. A luta... a própria doutrina diz que o espírito não regride, né? Não regride. Aquilo que ele conquistou, ele parte dali, passo à frente. Passo para frente. É isso aí. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Pois é trabalhando e lutando, né? Sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Sabe, amigos, aí falando aqui da doutrina espírita, que todo gira em torno da doutrina espírita, até o nosso programa. Nós percebemos que a doutrina ela é eminentemente racional. E o espiritismo, ele vem sempre nos colocando à disposição esses vigorosos recursos, né, Regina, para a nossa edificação, que é esse templo íntimo que o Pai ofereceu para todos nós. E essa educação, porque é educação mesmo, porque nós somos primitivos, nós viemos aí não faz muito tempo dos outros reinos, Sim. Então usemos essa expressão primitiva nesse sentido, de estarmos agora nos descobrindo e lapidando em nós esses valores. E é quando nós percebemos que quando essa educação, então, que tu falaste, penetra nas raízes da vida, passou a ser nosso. E aí, nós como esses espíritos jorneadeiros por aí afora, nós vamos através dos tempos percebendo que recalques, que neuroses, que distonias, tudo isso vão acabar me remetendo para dores, para sofrimentos, né, desnecessários na minha vida, se eu realmente quiser essa edificação e eu me dar conta. Que são minhas, é isso também que eu quero dizer. Não são dos outros. É sempre eu que tenho que me desfazer desses recalques e dessas neuroses. Eu é que tenho que perceber que eu tenho essas fixações, que passa despercebido ou de forma meio complexa na minha vida, na minha cabeça, porque o meio está me projetando isso. Mas antes de tudo isso, eu, Martinha, é que tenho que descobrir que está no meu ser. Trabalhar, né? Esta é uma lição que a gente passa muito tempo para apreender, né? E muitos passam pela vida toda sem notar que o que você está dizendo, né? As grandes mudanças, as grandes culpas, as grandes falhas, as grandes conquistas, tudo vem de dentro de nós para fora. Mas há uma tendência absurda a que a gente aponte o dedo para fora, culpando tudo e todos a respeito daquilo que acontece com a gente. Ou seja, a gente não toma a própria vida, as rédeas das próprias vidas, né? É muito mais cômodo você atribuir tudo que lhe acontece ao que vem de fora. E justamente a doutrina, quando te mostra isso, e faz com que você deixe de olhar para fora e olhe para dentro, até tema de uma parábola nossa aqui, né? Uhum. Quando você começa a olhar para dentro, você descobre, opa, não há motivo lá fora para que eu proceda assim, não há motivo para que eu me sinta mal ou me sinta bem, não. Se sentir bem, se sentir mal, tudo está dentro de nós. O problema é que nós não somos educados a olhar para dentro, só para fora. Por isso, uma outra parábola, se não me engano, é o cego. O cego
é aquele que mais consegue enxergar as necessidades e o verdadeiro sentido da vida, porque ele deixa de ter o chamamento externo que dissipa a atenção. Não é isso? Ele passa a olhar para dentro. Nós temos aquela passagem do Paulo de Tarso, que quando ele chega às portas de Damasco, lembram? Que ele Sim. fica cego. Acho que foi no Por nosso 3 programa, dias. né? Nosso programa passado que nós falamos, acho que ficou bem bacana para falarmos um pouquinho rapidamente. E ele precisou ficar cego para ele poder fazer essa análise íntima, ele encontrar essa paternidade divina que estava nele, para então depois ele parar de olhar as coisas externas e perceber que ele precisava se encontrar como espírito. Se Muito renovar. lindo, se né? renovar, muito linda essa tua passagem. Pois é, então a reforma íntima é esse processo, né, contínuo de autoconhecimento, que vai nos modelando aos pouquinhos, né, numa vivência evangélica, né, em todos os sentidos da nossa existência, todos eles. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, como Paulo acabou de dizer, de dentro, né, para fora de si. Quando nós... Eu queria falar do impositivo, eu queria falar um pouquinho do impositivo, porque antes de continuarmos, porque na renovação nós somos conscientes que precisamos e nós fazemos todas essas análises e percebemos que os impositivos da vida surgem e são necessários, porque senão nós não conseguimos dar às vezes o primeiro passo. Nós precisamos dessa imposição divina que é com amor. Importante também assim deixarmos claro que quando falamos dessa imposição divina com amor, não é o nosso Deus punitivo lá do Moisés, não é aquele vingativo, é aquele que através da oferta da reencarnação, demonstrei o seu amor, vem nos trazer para uma condição de espíritos vivenciando na matéria experiências que irão nos enriquecer. E muitas vezes será imposta. A reencarnação, agora você me deu do jeito que você colocou, sucessivas reencarnações são sucessivas chances que Deus dá Isso. a nós humanos para irmos nos aprimorando. Ou seja, eu erro uma vez e o pai diz, ok, errou, volte, faça lá de novo, volte lá e faça melhor. Você volta, você faz melhor ou pior, ou não faz, e você volta e ele diz, olha, ainda não ficou bom, volta lá de novo, faça de novo. Que pai Então, misericordioso, né? Isso. E paciencioso conosco, né, também. Até apreender. Até que o filho apreenda o ensinamento, não é isso? E quando nós damos, então, né, Paula, Regina, essa direção a esses valores divinos que o Pai tanto quer para as nossas vidas, e nós já começamos, então, a fazer essas correções de deficiências em nós, aí lá em cima, quando nós falamos que começa a enraizar em nós o que é bom, nós percebemos que nós temos motivação para as mudanças. E queremos nos desfazer desse homem ignorante, desse homem velho, desse tecido que não cabe mais aquele tecido bom e novo, precisa do novo para ficar melhor, valorizando tudo que tem de positivo até então. Então, a aquisição dessa consciência para aprender a ser o filho que o Pai aguarda de todos nós, aprender a ser esse irmão do Mestre Jesus que veio ensinar, veio trazer a boa nova, né, Regina, para nós, veio trazer as boas notícias sobre o nosso Pai, sobre nós e sobre uma gama de oportunidades que a vida iria nos oferecer ao longo da nossa jornada. E aí isso faz com que as coisas se realizem na criatura, dia a dia, porque somos criaturas divinas. É verdade, Martinha.
Lembrei agora do Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, que nos recomendou o conhecimento de nós mesmos. Talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro que somos nós, quem somos nós, e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir o nosso objetivo maior. Qual é o nosso objetivo maior? É a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas passo a passo e chegarmos lá naquele tão sonhado lugar que a gente quer, né? Pelo menos perto do Mestre Jesus. Perto. Então, os impositivos da vida vêm nos oferecer as renovações que o Cristo, então, trouxe para os nossos corações através do Evangelho. Pois é. Não existe morte ou extinção, e sim transformação. Não é isso, Regina? Jamais matamos o homem velho e podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. E assim, passo a passo, que a transformação ocorre. Mas para isso eu tenho que começar a trazer para o meu dia a dia estas mudanças, para que elas comecem a criar raízes na minha jornada. Paulo, eu até vou trocar uma ideia aqui com a Regina sobre como é que a gente pode fazer essa reforma íntima na nossa casa, íntima, né, Regina? Como é que a gente faz essa reforma? Esses impositivos aí maravilhosos de renovação. O primeiro passo para essa reforma íntima, Martinha, como você disse, é a vontade de melhorar moralmente. Vontade é a disposição, é a força interior, é a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Aí temos o segundo passo. O segundo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. É a atenção plena. E no terceiro passo, o passo seguinte, e o mais importante dos passos, é a ação, a prática, a atitude, é a transformação, né, Martinha? Vira e mexe a transformação. E essa transformação, ela se dá num processo gradativo. Pois é, essa transformação vou repetir, né, que a gente jamais mata o homem velho, né? Mas a gente pode conquistá-lo, renová-lo. Mas eu passo a palavra para Martinha. Então, Paulo, está certíssimo essa tua fala, porque essa mudança, o homem velho vai continuar fazendo parte de nós, não adianta. Só que nessa mudança, né, Regina, né, Paulo, desse processo gradativo de aprendizagem que nós vamos ter ao longo da nossa existência, moral, intelectual, emocional, espiritual, aí nós vamos, então, descobrindo medo, orgulho, culpa, ciúme. Aí, de repente, nós temos o amor, nós temos a tolerância, nós temos a benevolência, nós temos a caridade, nós temos a fé, o perdão. Então, essas nuances, esses acontecimentos nesse processo gradativo fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada. E nós só vamos aprender e apreender fazendo, vivenciando, vivendo as experiências. Não existe outra forma. Nada se aprende só em ouvir, só em falar, só em ler nos livros. Nos debruçamos e lemos e estudamos. Ok, nós estamos angariando informações e vivenciando histórias maravilhosas, mas que precisamos trazer para a nossa realidade. Tu citou aquela hora sobre o exemplo da matemática, né? É bem importante, porque nós só vamos conseguir desvendar algumas coisas intrincadas num cálculo, numa receita, né, num teste, se nós nos debruçarmos e compreendermos a matéria. Exatamente. E praticá-la. A nota será a melhor que o aluno pode querer. Isso em termos bem práticos. Por exemplo, no período de estudos, existiam aqueles alunos que sabiam aplicar fórmulas matemáticas ou físicas, mas não sabiam raciocinar sem esses predicados, por exemplo. Eu tive colegas na universidade que não entendiam a minha linha de raciocínio e queriam saber qual a fórmula a ser aplicada para resolver determinada questão.
E eu achava totalmente dispensável as fórmulas. Você tinha que entender a questão para resolver os problemas, vamos dizer assim. E por mais que eu tentasse ensinar as pessoas a apreender a ideia, o que a questão requeria, não havia jeito. Elas queriam saber qual a fórmula a ser aplicada. Ou seja, elas poderiam até aprender a fórmula, a replicar as fórmulas para resolver os problemas, mas elas não tinham entendido o nexo, o que o problema pede, a linha de raciocínio. Então é mais ou menos isso. O aprender parece que fica meio a nível superficial. Agora, o apreender desce fundo. Tu não precisa daquela fórmula ali, aquela colinha. É algo que você já entendeu e que tu vai conseguir resolver com a tua mente, com o teu intelecto. Né? Se tu esquecer a fórmula, tu sabe como fazer de outro jeito. Exatamente, bem assim. Isso, Paulo, esse exemplo que tu destes é perfeito. E do mesmo modo, uma virtude, então, dessas que nós citamos e tantas outras, praticando-as, vivenciando-as no dia a dia, é que nós vamos, então, compreender. E o André Luiz, ele tem uma fala bem bacana que nos adverte. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Aquilo que você fala tem que estar de acordo com as suas ações. Não basta saber apenas intelectualmente. As informações apreendidas necessitam balizar o comportamento. São as nossas atitudes, portanto, que demonstram o que verdadeiramente já conseguimos assimilar dos conteúdos de aprendizagem a que nos submetemos ou pelos quais optamos a adquirir. Pois é, nós temos que trazer para o nosso dia a dia essas mudanças, né, que a gente consegue implementar para que elas comecem a criar raízes na jornada em que a gente tem aqui na Terra, né? Para que a gente comece realmente a colocar em prática aquilo que foi aprendido. É o nosso progresso, né? A lei do progresso, falando da nossa transformação. Ninguém vai fugir dele. Mais dia, menos dia, nós temos que seguir as leis do nosso Pai. Essa tal transformação é exatamente o que visa a educação espírita, ou a instrução espiritual espiritista, a partir da análise racional da vida espiritual sob o prisma da doutrina dos espíritas. Kardec mesmo acentua esse caráter em vários pontos de sua obra, ao afirmar que a obra do espiritismo é uma obra de educação. Com a educação que perspassa teoria e prática, entendimento e atitude, o ser passa a transformar-se, a modificar seus caracteres e condutas e materializa o contido em uma das leis espirituais transcritas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. A transformação do espírito é o progresso. E Santo Agostinho já nos disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Pois você vê, né? A Regina saiu do script aí, né? Foi longe, deu uma volta, foi bonito, né? Foi buscar longe, né? Explicação muito bem. E vamos falar também aí da paz íntima, né? Do equilíbrio, do bem-estar, do discernimento, né? Entender as coisas, ter firmeza, competência nas escolhas e atitudes que também, todas essas são atitudes de conquistas, né? Gradativas que a gente vai conseguindo no decorrer do aprendizado, né? E toda aprendizagem requer necessariamente essa aplicação prática, né? Repetir, isso é repetir várias vezes, né? Quantas vezes você foi obrigado a estudar a tabuada? Até entender, até introjetar, não é isso? Paulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é isso também.
Ele é repetição, nós falamos sempre aqui no programa. O tempo mas todo, né? o A gente tempo- pode estudar qualquer um dos livros, parece que a gente... mas isso aqui a gente acabou de ver ali há pouco, no outro estudo, no outro livro, Toda no outro obra autor. da codificação espírita é Está essa. interligada, né? Estão interligadas. Interligada, né? E nós falamos aqui nos programas todos, e sempre parece que tem uma repetição de fala, mas os temas nos levam a esse tipo de mensagem. Mesmo que nós não queiramos, é uma repetição. E é uma para nós, repetição. então. E a gente precisa ter paciência, Sempre pra disposição, para que aos pouquinhos e definitivamente essas boas qualidades morais superiores se fixem à nossa personalidade, né? Eu acho que é o nosso perispírito. Ao nosso perispírito. Por isso que o espírito de Joana de Ângeles enfatiza. Abre lá uma aspazinha para Joana. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia. Só no blá 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 não adianta, você tem que colocar em prática, tem que botar na mesa e mostrar, né? Para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição. Assim como cada leitura que a gente faz, parece que a gente veste a carapuça, né? Isso. Mais ou menos, né? Para quem sabe discernir, então cada dia guarda uma lição. Cada lição, uma nova mensagem, uma nova experiência. Cada experiência, mais um aprendizado. E cada aprendizado representa, então, uma bênção, uma conquista, né? Cada bênção é traduzindo uma oportunidade de evolução. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o exercício do homem de bem. Então, compete-nos. Tu acabou de falar de Joana, eu falo do Evangelho, e a Joana fala mais ou menos do homem de bem também, né? Compete-nos o dever de executar esse projeto do homem de bem, porque é o que o Pai quer de nós, esse dever individual, essa responsabilidade única de cada um. Para a adequada condução do nosso processo evolutivo, torna-se imprescindível que os erros não nos induzam ao abatimento, à paralisação e à autocondenação. Gostei muito desse trecho, né? Porque normalmente, quando você opta por se transformar, quando você está imbuído da necessidade da tua reforma íntima, começam a surgir na tua frente tantas falhas do teu caráter, tantos erros, tantos tropeços, tanto a ser corrigido, que pode, para alguns, ser uma frustração a ponto de paralisar a pessoa e a ponto de também fazer com que ela fique abatida, se deprima. Desânimo. E aí cruza-se os braços e nada acontece. Por isso que essa doutrina de amor tão instrutiva, e então que o Evangelho oferece, como Joana, vem nos dizer que nós vamos errar, sim, se erramos até agora, vamos errar mais um pouco, mas nós precisamos atingir esse nível de aprendizado profundo. E só vamos conseguir isso quando nós erramos, estamos conscientes, mas procuramos um objetivo. O Evangelho é como... Eu que estive 30 anos no controle de tráfego aéreo, o Evangelho é como um radar moral. Você observa na tela de radar o movimento das aeronaves. E aqui na sociedade, este radar moral faz com que você observe o painel, o movimento social, o movimento das pessoas, as ações das pessoas. E você começa a detectar: este avião está no rumo certo, esta pessoa está no rumo certo. Este avião está indo para onde tem que ir. Esta pessoa está fora da rota. Entende? É como se fosse um radar moral, digamos assim. Ele mostra a trajetória dos outros e a tua própria, principalmente. Aí, olha que interessante, tu fala, esse radar detectou um erro, né, de percurso aí. Sim. Aí, consciente, então, desse erro, busca um objetivo, procura superar esse ou próprio... corrigir a rota. Corrigindo o próprio erro, porque o erro não ali o piloto sou eu. O piloto é você. Não é o passageiro, não é o meu vizinho, né? Não é a Regina. Né? E aí nós também acabamos percebendo que não tem que ter revolta, que não tem que ter desânimo, que não pode perder tempo, porque o tempo é valiosíssimo na nossa existência.
Nós não podemos agravar a nossa situação também e mudar a rota para pior, né, Paulo? Exatamente. O Evangelho tem uma rota a ser seguida, mas eu posso mudar porque eu tenho aí o livre-arbítrio, que é tema de um outro programa, mas que pode interferir aí se eu não escolher. Eu tenho que ser perseverante, né? Eu tenho que buscar alternativas para uma solução do meu problema. E amenizar, então, as consequências desse engano desta rota. E colocar o meu avião no rumo certo. Ótimo esse exemplo. Mesmo que, como você disse há pouco, né? Mesmo que a tua rota, ela desagrade os outros que estão fora de rota. Perfeito. Você tem que lutar contra a corrente. Está todo mundo indo para o norte, mas espera um pouco. Eu detectei que o rumo está errado. O rumo é sul. O sol está desse lado. E aí você, rumo sul, percebe aquela manada rumo norte passando por você e te olhando feio, te esbarrando, e te criticando, e te censurando. Olha, está todo mundo indo para lá. Não, o rumo certo é o oposto. Não é isso? Até a rejeição do outro e a crítica é um impositivo também. Você tinha falado disso. Isso, e é um impositivo se nós pensarmos. É um impositivo. Para eu ter plena certeza de que esse é o meu caminho. Eu tenho essa plenitude, como a Regina falou. Muitas vezes atenção você plena faz, também. E justamente isso traz uma coisa que a gente percebe, um voo solitário. O Chico Xavier, no Fonte Viva, fala lindamente sobre isso. O voo solitário? Esse sublime... Ele não me plagiou, né? Não, ele não te plagiou. À medida que tu sobes monte acima, lembra? É lindo. Vamos trazer no programa essa leitura. Fomos criados por Deus para sermos felizes e nos tornarmos cooperadores na criação divina, como Jesus o é. A escolha é nossa. Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual relativa à aquisição de virtudes, base do processo de melhoria do ser humano. Emmanuel nos diz que meditemos na significação oculta dos problemas que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada evolução, a nossa abençoada escola de elevação, que não deixa de ser evolução. Não, sempre evolução. Sempre, né? Pois é, a gente pode tomar aí como lema, né? Trabalho, solidariedade, tolerância. Ou seja, Deus, Cristo e caridade. Ao invés da escuridão, vamos optar então por essa luz interior, né? Ligar esse nosso radarzinho, né? E detectarmos se estamos no rumo certo, na proa certa, não é isso? E cada qual de nós recebe a nossa cota de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. E ninguém está deserdado de oportunidades em favor da própria melhoria, não é isso? Isso aí, nós estamos falando que as dificuldades que nós enfrentamos e as lutas morais que nós travamos todos os dias, elas são, sim, decorrentes das necessidades de aprendizado mais profundos e conscientes. Então, à medida que nós desenvolvemos essas lutas morais e que nós travamos, então, em nós, elas vão se aprofundando. As situações vão mudando na nossa vida e outras virão e estão vindo e nós vamos ter uma facilidade maior de entendimento e de vivenciá-la e passar por elas. Mas nós também temos que lembrar que se algo desagradável nos acontece 2 ou mais vezes na nossa trajetória, no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, é importante, é fundamental da parte de cada um de nós fazermos uma reflexão mais acurada sobre esta circunstância que me aconteceu ou estas e verificar o que tem aí, que lição a vida está me mostrando, está me chamando. Eu não devo desconsiderar os acontecimentos da minha vida. Eu devo trazer isso como uma oportunidade de libertação. Isso aí. Emmanuel já nos alerta, Martinha, que aceitemos a dificuldade não por fardo de aflição que nos arrase as energias, mas por ensinamento que nos habilite a mais ampla aquisição de experiência. Olha só, ele sempre falando, sempre alertando. Ele puxa a orelha e às vezes ele vem e te embala, né? E te diz, olha isso aí, olha o mundo, saiba aproveitar. Aquelas flores no jardim, ele coloca flores no nosso caminho.
A nossa experiência ela é carregada de oportunidades, então, né, Regina? E os conflitos e as limitações, os conflitos, tanto quanto essas limitações que o ser traz, precisam ser derrubados para que nós possamos amadurecer. Nós só vamos amadurecer realmente quando nós percebermos que eu preciso me analisar, como nós já falamos mais de uma vez agora, nesta noite. E nós temos que lembrar do Evangelho, onde o Paulo de Tarso, aquele destemido batalhador, que é um exemplo aí nas obras e no Evangelho do Cristo, né? Que mesmo sob as tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos. Ou seja, congratular-se, alegrar-se sempre. Mesmo que nós tenhamos esses impositivos, as renovações que são necessárias, e esses impositivos não é o que eu quero para a minha vida, não são o que eu quero, ainda assim, eu tenho que me alegrar e ser grata, porque é uma oportunidade. Eles são a oportunidade de tu fazer a renovação. Emmanuel também nos diz no livro Busca e Acharás: paciência é compreensão, compreensão é luz de amor. Aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. Entretanto, saibamos acolhê-los, agindo sempre por superá-los na expansão do bem, de vez que estamos todos na forja da luta evolutiva, com a certeza de que degraus para cima que configuram a estrada de elevação. Esse Emmanuel é Emmanuel. Pois é, esse processo de evolução aí, no entanto, é assinalado por desafios cada vez mais graves e significativos. E quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento, ou seja, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende, mais a gente se conhece, mais responsabilidade com os próprios atos e com os relacionamentos, não é isso? O desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, dilacerador em todas as espécies vivas. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano, que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas, que devem ser eliminadas, na razão direta em que se desenvolve e passa a aspirar a mais amplos espaços e a mais gloriosa destinação. Enquanto você está ligado só ao terreno, as tuas possibilidades de crescimento são limitadas pelo que a vida prática pode nos dar. E é bem limitado. Por exemplo, coisas assim, bastante sem significados, como ter uma outra casa, ter um outro carro, ter uma outra roupa, ter uma outra televisão, coisas do tipo, né? Coisas que tão logo você adquire, quase que imediatamente deixam de ter significado para você. Foram metas desejadas, né, com muita ânsia, mas assim que você adquire, aquilo perde totalmente o valor, né? Então não é para isso que estamos aqui, né? Seja, esta prisão, né, esta prisão ao corpo, essa prisão ao material, né? Isso tudo, essas marcas devem ser eliminadas, como diz a Regina aí. E a luta se lhe faz, portanto, direta, né? Exato, a luta se lhe faz, portanto, intensa e volumando-se na medida da capacidade da resistência e do esclarecimento que lhe facultam as vitórias. Quando nós também começamos a palpitar o Evangelho no nosso coração. Que lindo, palpitar o Evangelho no nosso coração. É o nosso momento poético. Nós percebemos que nós queremos a renovação. Nós estamos assim bem tranquilos, saudáveis, satisfeitos de forma aqui e ali da nossa vida em determinadas situações, mas nós queremos, nós sentimos vontade da renovação. Então é quando começa o Evangelho... por vontade, daqui a pouco se torna necessidade, né? Isso. Uma necessidade, como tomar água, como respirar. Isso, é assim. Isso. Mas pode continuar desenvolvendo a tua
tua argumentação. É que aí o pensamento era este, de que quando nós começamos a ter esse palpitar do Evangelho, nós não temos mais aquela sede dessas necessidades que tu falaste. A sede é a sede do Evangelho, porque o Cristo disse que se nós bebêssemos da água pura da fonte que Ele oferecia e oferece, nossa sede seria saciada. Então, o que é? São as necessidades do mundo, mundanas, como se diz que é do mundo, que me satisfazem temporariamente e depois fica aquele vazio. Olha, a coisa é tão temporária que a própria vida toda ela aqui também é. Então, você imagine se as coisas que estão penduradas nesta nossa existência carnal, o que seja, se o nosso próprio existir é transitório, essa mochila que a gente carrega com esses apetrechos materiais, muito mais desnecessários são, não é isso? Bom, vamos relacionar aí todos os empréstimos que a vida nos oferece. Não seriam agora já as considerações finais? Exato. Considerações finais. Finais, era isso que você queria me alertar? Então, preste atenção, ouvintes, considerações finais. Fala, Martinha. Não, é importante nós só falarmos um pouquinho também rapidamente sobre a nossa boa vontade diante dos acontecimentos, né, que o próprio Leon Denis tem no seu livro. Tema de um programa aqui da Rádio Web Recordações, no programa Entre Dois Mundos. A boa vontade. Vontade será o tema, né, amigos? Vontade. Então, nós precisamos nos libertarmos dessas necessidades temporárias. Ninguém está levantando uma bandeira aqui de que nós não temos que usufruir das coisas terrenas e sermos felizes com os bens materiais, de forma alguma. Nós temos que entender que tudo é passageiro, o crescimento espiritual e moral se dá de uma forma diferente da matéria, mas que eu, usufruindo as coisas boas que a vida me oferece, eu não esqueça que eu sou um espírito encarnado, vivendo uma experiência que precisa lapidar, transformar e viver as virtudes, e estas é que eu levarei. Estas estarão comigo, né, Regina? Essas tu vai apreender. É isso aí, Paulo. Vamos então às considerações finais? Vamos. Nós estamos aí às 20 horas e 36 minutos, sem esquecer que logo mais às 21... Temos o Evangelho no Lar. Bom lá. Nós vamos então, diante de tudo que foi falado aqui, vamos relacionar todos os empréstimos que a vida nos oferece, nos vinculando a diversas situações para o nosso crescimento espiritual e moral. Nós temos muitas oportunidades, né? Temos oportunidades para honrar, temos afetos para serem trabalhados, temos os meios para promovermos as nossas transformações, temos lições que nos mostram o quão enobrecidos nós podemos ser, não é isso? E então a gente soma todas essas bênçãos que certamente vão enriquecer a nossa vida diária e vamos então passar a aplicar, né, esses ensinamentos, pois a elevação do nosso futuro está ligado a esta decisão, a esta vontade de querer melhorar, de querer crescer, de querer ser melhor, né? Nós vamos então construir dentro de nós, cada um vai construir dentro de si aquele abrigo no qual a gente pode ter o entendimento de que a vida nos solicita e no qual possamos também desfrutar segurança e ainda irradiar essa segurança, esses ensinamentos, esse crescimento para aqueles que estão próximos de nós, né? E também vamos agradecer as incumbências que a vida nos destinou. Muitas vezes a gente maldiz ou a gente se entristece, mas a gente tem que ter a resignação, né, de saber que existem encargos que nos tocam e que nós temos que levar adiante, não é isso? Temos que trabalhar sempre assim, confiante que o êxito vai acontecer, que estamos no caminho do bem, né? E temos que usar, então, os patrimônios da vida sem desperdiçá-los, né? Nós não vamos reter vantagens com evidente prejuízo dos outros, o egoísmo, a ganância, né? Porque logo mais a gente acaba percebendo que a construção da alegria na nossa vida
ela se estabelece com realizações, né? E que nos pede outros caminhos, outras atitudes, né? Sempre olhando também para o próximo, ou essencialmente para o próximo. Na escolha também equivocada, teremos muitas vezes uma colheita de frutos amargos, né? Que foram plantados por nós, como você estava dizendo, né, Martinha? Não é culpa de ninguém, né? Tudo depende, tudo vem de nós, né? Tudo é provém do nosso livre-arbítrio, né? Quando nós erramos e percebemos o erro, corramos lá, vamos fazer uma correção rápida, o quanto antes, mas sem desespero, sem precipitação, sempre com equilíbrio, né? Com harmonia. Não admitas o fracasso por perda definitiva diante de situações adversas, mas vamos buscar as escolhas e os ensinamentos necessários para o nosso triunfo pessoal, né? E a grande escola, né? Claro, esse nosso planeta escola aqui é a Terra, onde todos nós, encarnados e desencarnados, temos um vínculo, uma missão pessoal e social. E lembremos, amigos, estamos nesta Terra, que é o educandário da evolução, né? Planeta escola, não é isso? E de um modo ou de outro, todos somos discípulos nesta escola do progresso, por amor do nosso Pai, que nos dá essa oportunidade e que é esse pequeno momento, né? Que é a vida aqui no planeta. Paulo, a vida já é uma renovação. O presente do nosso Pai presente, né? É um presente de renovação. Por isso, eu deixo aos amigos o convite para agradecermos a Deus todos os dias os benefícios da vida e valorizar todos os recursos que nós temos no dia a dia. O trabalho, a oportunidade, o servir, o dever, tudo que seja agradável para o nosso crescimento, tudo que seja proveitoso para o nosso crescimento. E não darmos ouvidos àquilo que vai poder, de uma forma ou de outra, enfraquecer o nosso pensamento, as nossas ideias, de prosperarmos e seguirmos no bem. Observar a cada instante da nossa existência, do nosso dia, a beleza, a moldura das paisagens que nos cercam, a beleza da nossa vida, que é uma grande paisagem, para quem olha lá entre dois mundos também. Muitos dos irmãos desencarnados querem um lugar nesse planeta Terra e estão aguardando. Então pensemos que nós estamos na paisagem certa, no lugar certo que o Pai nos colocou. E nada de reclamar, né, como Martinha? uma bênção. Nada de reclamar. Vamos agradecer mais, Paulo. Vamos buscar fazer comentários e termos assuntos que edifiquem, que transformem, que tenham a ação do bem na palavra, no verbo, no pensamento. E como tu falaste, né, na tua fala, refletir mais sobre as qualidades nobres nossas e das pessoas à nossa volta. E tentar construir esse clima favorável. Porque construir um clima favorável é a paz. É aquela paz que nós estamos trabalhando no dia a dia, que nós estamos trabalhando no nosso evangelho, nas nossas preces e a harmonia. Vamos buscar o evangelho de amor, meus amigos. Esse roteiro mais seguro para as nossas vidas, que nós já sabemos, que é o nosso mestre. É isso aí, Regina. Vamos diariamente buscar as atitudes nobres e em breve tempo realizaremos a conquista da paz, Martinha, como você acabou de citar tão lindamente. Cada manhã busquemos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recordemos que servir é o nosso melhor investimento. Observemos com muito otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Como aconteceu conosco hoje, estamos com o programa no ar, independente de todos os problemas técnicos que aconteceram, né? Então, foram lições necessárias para que estejamos aqui, com essas dificuldades, mas estamos no ar. Vamos começar a compreender que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Vamos
gradativamente controlar as nossas próprias emoções, o nosso modo de falar e tentar falar sem ferir, sem magoar, sem machucar o nosso próximo. Em geral, a gente fala e fere. Exato. Quando a gente não observa a frase da nossa amiga Rosane, né? Eu quero ter razão, mesmo dependente da paz, ou da falta de paz que eu venha a ter, né? Então, coloquemos sobriedade no programa de nossos hábitos. Não abriguemos rancor, raiva, mágoa em nenhum momento. Porque lembremos, irmãos, que quem abriga tais sentimentos é o que mais sofre as suas consequências. Não é o outro que os deveria receber. E magoar-se é adoecer. Vamos estimar as pessoas como elas são, sem exigir que elas se façam ao nosso modo. Todos carregam valores nobres em seu íntimo. Lembremos que em qualquer tempo conservemos a certeza de que o bem que fazemos aos outros, conforme as leis de Deus, nosso Pai, será sempre o melhor que faremos em auxílio de nós mesmos. Muito bem, nós então chegamos ao fim do nosso tema, né? Chegamos. 20 horas e 45 minutos, dentro de 15 minutos estaremos dando início ao nosso Evangelho e temos então agora... Eu vou fazer aqui a Palavras de Luz. Palavras de Luz, vamos a ela. Então, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tenhamos fé. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes pregaria lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira dos servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Pois então, Martinha, tudo isso foi dito, ilustra muito bem aquela analogia que nós fizemos com o tráfego aéreo. Nós indo para uma direção e encontrando uma revoada de outras aeronaves vindo na direção oposta. Sempre muitas críticas, né? Porque o efeito manada está sendo contrariado pelos interesses humanos, não é isso? As oportunidades vêm e nós abraçamos
quando estamos prontos, e aqueles que não estão, então vão ter uma opinião contrária. E muitos se manifestam, então. Bom, nós estamos encerrando então o programa. Agora, uma prece de encerramento que vai ser aqui proferida pela nossa Martinha. Vamos a ela. Só um minutinho, não vamos fazer as despedidas antes? Também. Nos despedimos agradecendo, né, a nossa audiência que hoje teve que também se sacrificar assim como nós, não é isso? Um programa, digamos assim, mais cru, né? Mas nem por isso menos substancial, menos afetivo e não por isso menos interessado em levar a palavra, né, de o Jesus verbo de amor adiante, é o verbo de amor esse daí. Então, me despeço agradecendo aos que estiveram conosco esta noite e tentaremos voltar no próximo programa com uma solução para esse nosso problema. Agradeço a todos os amigos, todos os ouvintes, e que a luz do Mestre esteja com todos nós e aos nossos irmãos entre os dois mundos. Até a próxima quinta-feira. Eu me despeço deste programa Entre Dois Mundos, mas já convidando os irmãos a esperarem um pouquinho. Às 21 horas teremos o Evangelho no Lar. Coloque a sua garrafa de água, né, próximo aí ao lugar onde estão nos ouvindo. Fechem os olhos em oração no momento, que a água de vocês será fluidificada para que vocês possam tomá-la durante a semana, até o próximo Evangelho. Quer comentar alguma coisa sobre a água fluidificada, Martinha? Os benefícios da água fluidificada, então, né, Regina? A alegria que nós temos recebidas pelo Mestre Jesus, que é essa água pura da fonte, onde, através da nossa prece, o nosso pensamento, pelos pedidos que fazemos, essa água, então, ela é preparada pela espiritualidade, e nós, ao bebermos, estaremos, sim, recebendo um bálsamo, um lenitivo, diante das nossas angústias, das nossas necessidades. Muito bom. Então, me despeço. Até a próxima quinta. Agradeço imensamente a audiência de todos os que aqui vieram entre os dois mundos, nesta rádio de amor, que quer levar o Evangelho, né, de Jesus o quanto mais longe possível, adentrando nos corações e nos espíritos de todos nós. Muito bem. Passamos então a oração, a nossa prece de encerramento do Entre Dois Mundos. A palavra está então com a amiga Martinha. Nossa prece se chama Agradeço, Senhor, de Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dasquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em parte alguma. Quando me dás a solidão por guia, que me inspires a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Assim seja.